Olha, o contribuinte que teve sua declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020 retirada na malha fina deve ficar atento e verificar as pendências no processamento da declaração e fazer as correções. Sobre o assunto, nós vamos entrevistar agora o auditor fiscal Nilson Lima. Boa noite, doutor Nilson. Obrigado pela sua atender o nosso convite aqui para o Jornal do Estado. Doutor Nilson, o senhor tem uma ideia de quantas declarações estão justamente nesse patamar, nessa situação de irregular? Olha, na verdade, Ivan, nós temos um pequeno resíduo, porque ao longo do ano, os próprios contribuintes foram tomando a iniciativa de retificar a declaração, regularizar aquelas pendências identificadas pela Receita. E o contribuinte, obviamente, não esperou que virasse o ano para que fosse intimado para corrigir aquelas pendências. De forma que hoje nós temos em torno de 4.000 contribuintes que precisam acessar o atendimento virtual da Receita, que é o ECAC, verificar o estágio de processamento de sua declaração para que ele possa ainda ou retificar a sua declaração do imposto de renda do ano passado ou ele já tomar a iniciativa de solicitar a análise antecipada da malha existente em sua declaração. Essas são as primeiras providências que o contribuinte deve ter para regularizar a situação dele. Exatamente, porque como todos os lotes de restituição normais já foram liberados, há um indicativo de que o contribuinte que não recebeu a sua restituição, que haja alguma pendência. Então, é fundamental que ele, neste momento, ele procure acessar o processamento da sua declaração, identificar qual é o problema que a Receita está apontando. Se ele concordar com aquela pendência, ele retifica a declaração e o problema estará resolvido. Se ele não concordar, ele vai acessar uma plataforma da Receita chamada E-Defesa, E-Defesa, e lá ele já vai preparar uma antecipação, um pedido de antecipação dessa análise. E aí ele vai ter o mais cedo possível a liberação da sua declaração e, se for o caso, também a liberação da sua restituição. E se o contribuinte não fizer isso, doutor Nilson, o que é que ocorre? Se ele não fizer nenhuma dessas providências, ele vai receber uma intimação feita por um auditor da Receita que estiver analisando a sua declaração, para que ele apresente a documentação e os esclarecimentos que o auditor entenda pertinentes para resolver as pendências da declaração. E aí ele terá um prazo de 30 dias para apresentar essa documentação. Se ele não apresentar a documentação, a Receita vai entender que aquela pendência que está apontando é definitiva e vai produzir uma notificação de lançamento. Com esta notificação de lançamento, o contribuinte estará sujeito ao pagamento de uma multa de 75% das diferenças apuradas na declaração. Nós não queremos que essa situação seja alcançada. Portanto, o contribuinte deve se antecipar, ou retificando sua declaração, e aí também, se ele não quiser pedir antecipação da análise, porque ele sabe, ele tem convicção de que sua declaração está correta, ele simplesmente vai aguardar que seja intimado pela fiscalização. Se realmente ele tiver condição de comprovar aquela situação informada na sua declaração, o auditor, então, examinando, vai liberar da malha a declaração. Nilson, vamos falar agora do atendimento aí na Receita Federal. Se a pessoa não quiser fazer justamente tudo isso que o senhor falou aí, através da internet, essa coisa toda, ele pode ir aí, como é que está o atendimento? O atendimento está presencial aí na Receita? Veja, nós temos um atendimento presencial que é hoje, na verdade, um atendimento residual. Para esse tipo de atendimento, o contribuinte primeiro tem que fazer um agendamento eletrônico. Ele acessa a página da Receita e lá ele faz o agendamento. Ele vai verificar quais são os serviços disponíveis e os dias correspondentes. Porque, Gilvan, na verdade, hoje a Receita já trabalha com 95% praticamente dos seus serviços, todos prestados através da internet. Seja através do ECAC, que é o chamado Centro Virtual de Atendimento, ou dentro do ECAC, umas ferramentas particulares. Hoje, você pode ter um diálogo direto com um técnico da Receita através de um chat. A Receita denomina de chat RFB.
Através desse chat, o contribuinte ele vai interagir eletronicamente com um técnico da Receita e ele vai ali resolver pendências, ter esclarecimento sobre a legislação, poder dar andamento a determinados tipos de serviços. Nós temos outros que o contribuinte, acessando a página, ele vai verificar lá como os diversos canais de atendimento. Mas, assim, do ponto de vista presencial, em função da pandemia, nós tivemos que deslocar uma boa quantidade de técnicos para dar esse atendimento de retaguarda e está funcionando muito bem. É claro que em algumas situações, principalmente para aqueles contribuintes que têm dificuldade de acessar a internet, ou as empresas que não têm um contador, mas praticamente hoje todo o serviço dirigido à pessoa jurídica, ele está sendo prestado pela internet. Eu aconselho, então, que a pessoa deve justamente resolver essa situação logo, porque coisa boa não vem, né, se não fizer. Porque se o contribuinte pode resolver retificando sua declaração, ele não vai estar sujeito ao pagamento de uma multa de 75% da diferença apurada, né? E muitas vezes é um problema circunstancial e bem menor o valor do que o valor da restituição. Então, se o contribuinte ele toma a iniciativa de retificar sua declaração, ele estará fazendo a sua autorregularização do imposto de renda à pessoa física. Eu conversei aqui com o auditor fiscal da Receita Federal, Dr. Nilson Lima, a quem agradecemos aqui pela presença no Jornal do Estado desta quarta-feira. Obrigado, doutor Nilson. O agradecimento é nosso. Boa noite a todos. Boa noite.